mensagem, né? É de Paulo, né? Eu vou trazer para vocês, no início, os cegos de Jericó. A gente começa com eles, mas realmente eu termino com Paulo. Olha, são 17 horas. Vini, podemos começar? Então, as pessoas ainda estão entrando na sala, mas eu convido a todos, né, para iniciarmos a palestra pública da tarde de hoje com nossa amiga Cris Mascarenhas, da FEP, né, cujo tema é o tema da pergunta que Paulo fez a Cristo. Que queres que eu faça? Né? Então, para darmos início, eu convido a todos a uma prece. Então, fechemos os nossos olhos, respirando profundamente, pedindo sempre ao meu querido Mestre: Senhor, é sempre com alegria renovada pelo amor que aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, na certeza da tua presença amiga entre nós, no intuito de trabalhar para vos servir. Servir sempre com muito proveito, enriquecendo o nosso eu espiritual pela prática do bem. Só temos que agradecer pelas bênçãos recebidas e que estas bênçãos, Mestre, possam se estender a toda a humanidade. E com esta prece, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. A palavra é sua, Cris, por favor. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada, boa tarde a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu estava falando, né? Já é a segunda vez na pandemia, né? Eu não conheço pessoalmente, vai ficar com uma outra oportunidade, né? Em algum momento, se Deus quiser. Então, que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie nesse estudo, né? Que é tão importante, que traz o Evangelho. Eu sou do NEP, do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, Evangelho para mim é essencial, porque é o Cristo, né? É Jesus. Bom, que queres que eu faça? É uma pergunta muito recorrente no Evangelho todo, no Novo Testamento. Direto. Só que essa pergunta parte de Jesus, inicialmente, o que parece estranho. Como Jesus, Deus, que, digamos assim, conhece, né? O que passa dentro de nós, sabe, faz essa pergunta: o que queres que eu faça? Parece óbvio o que a gente quer, né? Então, eu vou trazer Paulo para a gente refletir, porque Paulo faz essa virada, né? De ele perguntar: o que queres que eu faça? Paulo de Tarso, eu não sabia que a ideia era em cima da fala dele, mas ele está aqui no meu material, mas eu vou começar com os cegos de Jericó, tá bom? Então, eu vou apresentar um videozinho para vocês, em vez de ler o capítulo dos cegos de Jericó, porque essa passagem dos cegos de Jericó está nos 3 evangelistas, e ela está de formas diferentes. Inclusive, é uma controvérsia aí, porque tem os 2 cegos de Jericó, Mateus traz assim, e outros evangelistas traz o cego, e Marcos ainda traz, que é Bartolomeu, né? Então, a gente vai, aos pouquinhos, esclarecendo isso, tá bom? Eu vou botar aqui um vídeo, então, em vez da gente ler a perícope, porque eu acho que fica mais dinâmico. Só um minuto. Ele já estava aqui, né, engatilhadinho, mas como eu tive o probleminha para iniciar... Você ama se você... Só um minutinho. Então... eu vou aqui apresentar para vocês agora.
Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui a janela agora. Neste Natal, o presente é cuidar de todos. Encontre o presente perfeito com o envio mais rápido do Brasil. Pronto. Vamos lá, então. E vou apresentar aqui um material para vocês irem acompanhando, tá certo? Então, nós vimos, né, a história aí do que é que está falando. Está falando... Estão vendo os slides? Ok? Pronto. Olha só. Quem é o cego, né? Aquele que não vê, obviamente. Mas naquela época, cego, coxo, viúva, todos esses que não podiam contribuir financeiramente com a sociedade, eles eram sustentados por esmola. Estava na Torá que era justo que aqueles que não pudessem se sustentar deveriam ser sustentados por outras pessoas. Então, eles eram... A mendicância era uma profissão. Não era assim, simplesmente você chegar na rua, você se cadastrava para poder fazer a mendicância, né? E poder circular nas ruas. Então, os judeus, até por isso, nas praças, qualquer pessoa dessa que levantasse a mão e pedisse uma esmola, eles jogavam moeda. Porque estava na Torá, né? Não necessariamente de coração, mas porque estava na Torá. Fazia por imposição. E aí nós vamos ver aqui, no Oriente, naquela época, a cegueira era muito comum. Primeiro por conta de varíola, da doença, por conta, os cativos da guerra eram privados de suas vistas por aqueles bárbaros, eles tinham os olhos furados, e fora isso, os próprios raios solares daquela época, né? De um local tão iluminado, tão quente. Vocês viram que no vídeo, ele, quando se levanta para ir ao encontro de Jesus, ele joga uma capa, né? No chão. Eles usavam, na época, a roupa de baixo com um manto, certo? Era a roupa externa. Mas esses que eram identificados, que eram mendigos, eles tinham uma capa identificando eles. Naquela capa tinha dizendo que eles eram cegos. E aquilo ali dava o direito deles normalmente ficarem nas estradas, porque naquela época que acontecia, as pessoas viajavam muito e como? A pé, ou montado em burro, no máximo numa carroça, né? Então tinha muito trânsito de pessoas, né, naqueles locais, então eles ficavam na beira das estradas. Então, naquele momento, quando ele joga o manto, o manto era o quê? Era o que sustentava ele, a profissão dele. A partir do momento que ele joga aquele manto no chão e deixa lá, ele está dizendo aqui, estou deixando para trás a dependência, a cegueira, né? Estou indo em frente, estou indo buscar algo, né? E aí, Emmanuel traz uma coisa, ele diz, as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Então, a capa representa aqui a aparência. Qual a aparência que a gente dá? Existem os criminosos com capas de santos. A gente pode ter as máscaras, como traz Joana de Ângeles, como traz a psicologia, né? A gente se esconde por trás delas, às vezes. Então, é para a nossa própria conveniência, né? Então, a partir do momento, aquele movimento de jogar aquela capa para trás, né? Ele estava deixando para trás aquela vida antiga dele, e o que ele escondia, né? Bartimeu, gente, naquela época todo mundo era assim, não existia fulano, existia filho de fulano. O sobrenome era o nome do pai, né? E Bartimeu era o filho de Timeu, na realidade. E ele era um cego muito conhecido naquela região, né? Inclusive, provavelmente, ele foi um desses que teve os olhos furados.
porque era um dos escravos, ok? Então, Lucas se refere a ele como, Marcos se refere a ele como Bartimeu, mas lá em Amélia Rodrigues, ela simplesmente fala dos 2 cegos de Jericó, porque na realidade foram muitos os curados. Então a gente acha que Marcos e Lucas falam isso, que foi Bartimeu, essa história específica, porque focou só ele. Mas na realidade tinham 2 cegos. Não sei se vocês observaram no filmezinho, no vídeo, tinham 2 cegos sentados. Por quê? Eles andavam em dupla. Os cegos, eles não andavam sozinhos. Então, provavelmente, o evangelista que está correto era Mateus. Até porque Mateus foi o único que presenciou. Ele viu. Lucas nem sequer conviveu com Jesus e Marcos não estava no momento. Então, provavelmente, a versão mais correta, mais próxima, é a de Mateus, né? E uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção já, os evangelistas, eles têm perfis diferentes, né? O primeiro evangelho foi o de Marcos, os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. E 3, os canônicos, desculpa. E 3 são sinóticos, ou seja, são quase iguais, são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. O de João é que é bem diferente, né? Então, o de Marcos foi o primeiro, mas se considera o de Mateus com uma importância maior. Por quê? Mateus era um judeu que falava de um judeu, de Jesus, para o povo judeu, para os judeus mesmo, aqueles letrados, aqueles que conheciam bem a Torá. Então, ele era muito objetivo na maneira de escrever e ele trazia sempre aspectos que pudessem, com que ele trouxesse, correlacionar com o Antigo Testamento para provar a identidade de Jesus como Messias. Então, ele colocava coisas que fossem importantes por esse ponto de vista, ok? Então, historicamente, todo mundo sabia que os cegos andavam em dupla. Então, ele coloca isso no evangelho dele, provavelmente por isso, né? Para reforçar. Então, aí ele fala, filho de Davi, né? O cego quando levanta. Filho de Davi. Chama Jesus pela descendência dele. O que é essa descendência, né? Davi era um filho mais novo de José, aquela tribo ali de Judá, né? Onde eles viviam. E ele seria o único que seria realmente chamado filho de Davi. Isso estava escrito no Antigo Testamento, por isso que está cheio aí de referência. Está no Antigo Testamento, dizendo que o Messias viria dessa linhagem, né? E tem uma coisa tão engraçada, gente, porque naquela época se considerava o filho adotivo como da árvore genealógica. Então, na árvore genealógica de Jesus, quando vem ali de Abraão, né? Ele veio da árvore genealógica de Abraão. Vem Abraão, aí vem Jessé, vem Davi. No meio tem um que não é da família, que não nasceu, não é de sangue. Mas ele entra na árvore genealógica, porque eles consideram pelo coração. E depois vem quem? Jesus. Jesus era o filho adotivo de José, né? Então, é interessante esse aspecto do povo judeu, né? E aí, Paulo de Tarso diz o seguinte, Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi, ou seja, ele nasceu daquela família ali, que veio de Davi, né? E João também registra que o próprio Jesus disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, né? Para identificar também que era o Messias, né? Quem era Davi? Olha que curiosidade. Davi, esse filho de Jessé, ele era bonito, era gentil, era culto, ele tocava a harpa divinamente, né? Ele era o irmão mais novo, né? E tinha uma coisa muito interessante dele. Ele tomava conta das ovelhas de seu pai. E ele era um bom pastor. Ele era fiel às ovelhas. Como a gente sabe, o bom pastor é diferente do pastor, aquele que Jesus também dizia ser. O pastor trabalha ali pelo salário e pronto. O bom pastor não. O bom pastor tem uma relação de afeto com as ovelhas. Então, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Ele enfrenta feras pelas ovelhas, como diz aqui, mostrava a sua fidelidade e coragem na defesa de seu rebanho, matando um leão e um urso, né? Então, ele enfrentava.
As ovelhas não respondiam a outra voz se não fosse a dele. Quando elas estavam nervosas ficavam aos pés, né, do bom pastor. Então, esse é o Davi que nós estamos falando. Então, Jesus, como filho de Davi, ele está mencionado várias vezes, 15 vezes no Antigo Testamento e mais de 40 vezes no Antigo Testamento. Isso significa o quê? Que os judeus, no fundo, sabiam muito bem quem era filho de Davi. Quando dizia filho de Davi, estava dizendo assim, é o descendente de Abraão, aquele Messias que vem salvar a gente. Eles sabiam disso. Ok? Porque eles conheciam a Torá, né? Então, esse título, Filho de Davi, que queria dizer que era um Messias, né? Que vinha para salvar, que foi entendido como um salvador político, militar, e não aquele que seria do amor, mesmo assim, ele era identificado também como um milagreiro, que Jesus não queria isso. Jesus não queria ser identificado como aquele que faz o milagre, porque o milagre, que é o maravilhoso, que é o fenômeno, ia chamar mais atenção do que a mensagem. A ideia dele era que o milagre fosse o caminho para compreender como aquilo ali, por que aquilo ali acontecia, né? Era essa a ideia. Esse caso especificamente, o Pastorino, que é um grande estudioso, né, escreveu o Evangelho por Pastorino, a Sabedoria do Evangelho, desculpe, são 7 livros. Ele diz que quando chama bem Davi, né, na realidade, aquele cego estava mais assim, querendo cativar Jesus. Sabe essas pessoas que chamam assim todo mundo de doutor, todo mundo, né? Então, ele acha que foi mais isso, que não era consciente mesmo, né? Agora, por conta dos milagres, que todos sabiam de Jesus, ele deduzia que Jesus poderia ajudar ele também. A fama de Jesus, nessa época, já estava muito grande, porque ele tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo, um pouco antes. E depois daqui, dos cegos de Jericó, ele fez um outro milagre, mais na frente, não estou lembrada, mas um milagre grande também, porque foram assim, isso aí faz parte dos 10 primeiros milagres de Jesus. Então, a fama dele estava, né, já estava correndo. Onde ele chegava, as pessoas já se encontravam antes para poder pedir os milagres, certo? Eu vou passar um pouquinho aqui. Isso aqui é material de um seminário, mas tem coisa aqui que não. Isso aqui é a casa de Pedro, lá em Ruínas, em Cafarnaum. E aí tem uma coisa interessante dessa parábola, que é assim, que diz que estavam saindo de Jericó. E isso tem, em toda a parábola de Jesus, em tudo que Jesus falava, as passagens, tudo tem sentido. A gente tem que analisar a questão geográfica, tem uma mensagem, a linguística. Então, quando fala em Jericó, o que é que representa Jericó? Representa o materialismo. Era conhecido como cidade das palmeiras, porque exalava um odor muito agradável, essa cidade. Era uma cidade rica. Ela, inclusive, é a cidade mais antiga do mundo. Então, ela brigava com Jerusalém ali. Depois de Jerusalém, ela era mais importante. E tem outra coisa, ela era uma cidade de comerciantes. Era uma cidade de muito trânsito de pessoas. Muitas pessoas passavam por ali. Também por conta da localidade. Ela ficava no meio ali, né? Entre Jerusalém para Galiléia, ficava ali. E a Jericó, essa cidade tão bonita, ela era um vale. Então, muitas pessoas ricas tinham casas nela para veranear, porque ela margeava assim, ela ficava na margem do Rio Jordão, e porque também, como era um vale, no inverno ficava mais quentinha, não era tão frio, então as pessoas gostavam de ir para lá, né? Então, o que é que significa isso, estar saindo, foi na saída de Jericó, quando Jesus estava saindo de Jericó, isso aí tem uma interpretação espiritual de saindo do materialismo, aqueles cegos, eles estavam abandonando aquilo para ir para Jerusalém, caminho de Jerusalém. O que significava Jerusalém? O que significa cidade da paz? Então tem um sentido de elevação espiritual. Então vem muito essa mensagem de eles estarem abandonando. Como abandonar a capa? Abandonando o materialismo que aquele lugar representava. Certo? Aqui, falando mais um pouquinho de Jericó, né?
a cidade também de Zaqueu, né? Do nosso Zaqueu. Aqui está Jericó, gente, viu? Muitas ruínas, né? Jericó foi destruída várias vezes e reconstruída, muitas vezes. Então, nesse triângulozinho aqui, vermelhinho, ó, aí é Jericó. Essa linha amarela, esse território, é o território justamente de... o azulzinho é de Judá, ali em cima é para Galiléia, ou Israel. Então, ela ficava, tá vendo que bem na divisa. Então, Jesus estava aí, saindo de Jericó. E ele se enche de compaixão quando ele escuta aqueles gritos, né? Quando ele vai passando. Então, quando ele está passando por ali, que escuta o grito, tem a turba. O que é a turba? A gente chama mais a turba, o povo agitado, vindo com ele, né? Quando aqueles dois cegos começaram a escutar os gritos de milagre, Hosana nas alturas, porque ele vinha fazendo milagres, então eles realmente saíram de si, se desesperaram e começaram a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia. E aí o que é que acontece? As pessoas que estavam com Jesus repreendem eles, né? Deixa eu ver aqui. Mas quando eles conseguem chegar até Jesus, Jesus dá uma lição. Manda chamar ele, como quem diz assim, olha, vai socorrer. Jesus fazia muito isso, né? Socorria através dos outros. Na multiplicação dos pães, ele traz e vocês vão dividir e multiplicar os pães, né? Para treinar os discípulos. Então, quando Jesus diz assim, credes que eu posso, olha, e Jesus aí admite que nem sempre a fé é necessária na cura, quando ele precisa da cura. Tem duas razões. Uma razão, primeira, é porque às vezes ele precisa trazer um ensinamento espiritual. Essa é uma razão. E a segunda, porque às vezes realmente é um elemento essencial, sim, a cura, no movimento, no sentido da pessoa se manifestar, fazer um esforço na cura, ou seja, a questão psicológica, de você tentar resolver suas coisas, de você pedir, de você não ficar só esperando, nem achar que, quando a gente fala assim, que Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente está tratando ele como Salvador, e a gente está colocando toda a responsabilidade da vida da gente, da cura da gente nele. Mas a ideia é a gente se apropriar da vida da gente. E aí vem o apoio, vem o amparo, né, para a gente conseguir fazer. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Essa pergunta que ele faz, todos aqueles que ele curou, ele faz essa pergunta, o que queres que eu faça? O que é que ele está trazendo ali? A importância, primeiro, de servir. Ele veio para servir, né? E a necessidade da pessoa também fazer a parte dela, né? Então, eles dizem que queriam ver, né? Abriram-se os olhos. Quando a gente vai para essa expressão hebraica, ela quer dizer olhos dotados de visão são olhos abertos. E aí ela está querendo tratar da cegueira espiritual, da falta de autoestima deles, de se conformar com aquela situação de cego, de ficar ali na beira da estrada, a cegueira espiritual no sentido das nossas sombras, do que nós trazemos, temos, que precisa ser restaurado na gente, né? As nossas imperfeições, os nossos equívocos, e que, quando trata a cegueira, fica muito claro que trata-se de ignorância. Quando a gente sabe realmente, quando a gente conhece, quando a gente compreende, nem que seja pela dor, aí sim, aí realmente a gente abre os olhos, né? A gente sai, de fato, da ignorância daí. Tem misericórdia de nós, Senhor. Naquela época, gente, quando chamar o outro de Senhor era algo muito significativo.
Senhor era porque vinha realmente de Deus, né? Então, quando usa esse termo Senhor com Jesus, está reconhecendo realmente a filiação divina de Jesus, né? Ó, sempre que uma alma começa a clamar por Jesus, rogando a salvação, o mundo e o diabo se aliam para sufocar esse clamor e obrigá-lo ao silêncio. Mas não nos esqueçamos que Jesus, então não estou conseguindo ler aqui, está sempre passando. Porque o que acontece? Quando a gente quer sair de alguma situação que nos prende, de uma cegueira espiritual, quando a gente quer mudar, quer melhorar, quando a gente quer se transformar, começa a ter atitudes diferentes, o que acontece? Pessoas nos criticam, pessoas tentam fazer com que nós não avancemos no intento da gente, as pessoas repreendem a gente. E o que é a pessoa clamando, gritando? É a pessoa pedindo socorro. Então, quando a gente, por exemplo, está no carro da gente e vem uma pessoa, uma flanelinha, e a gente às vezes nem quer abrir o vidro, a gente finge que não está vendo, a gente está sendo essa turba, esses discípulos que estavam com Jesus lá na hora, tentando aquietar o cego. Quer dizer, tentando mascarar o sofrimento, a dor. Mas, no entanto, aquelas pessoas não estavam sendo agraciadas, estavam ali em Jericó, uma cidade linda, florida, aromática. Elas estavam tendo aquela graça e não queriam que os cegos tivessem. Será que a gente é assim, né? A gente quer só para a gente, e a gente quer ignorar ou quer calar o sofrimento dos outros, né? Quando uma pessoa vem conversar com a gente, às vezes é uma pessoa que é para baixo, que se lamenta, que é ruim, é chato, né? Não é fácil de escutar. Mas quando a gente não dá atenção, a gente está fazendo isso, a gente está repreendendo a pessoa também, do mesmo jeito. A gente está querendo que ela se cale, a gente não está querendo que ela expresse a dor dela. E, no entanto, o que Jesus faz com as pessoas que procuram ele, assim como a mulher hemorroíça também, né? Que ele dá ouvidos a ela. Ele olha para ela, ela conta por que está ali. O que é que aconteceu com ela? Ela conta a vida dela. E Jesus deixa, Jesus fica escutando. Jairo está ali, ó, junto dele, esperando, agoniado para Jesus ir logo salvar a filha dele. E já estava sendo para ser enterrada, né? Dada como morta já. Mas Jesus para e escuta, porque ele entende a importância da gente verbalizar, botar para fora a dor, a gente fazer a catarse e a gente falar de esperança, a gente trazer os conteúdos da gente, né? Então, aquela turba, assim como nós, hoje em dia, o que é que a gente faz? A gente trata os outros com uma indiferença conveniente. Se for num momento ajudar, que a gente esteja no centro, ou que a gente esteja realmente numa atividade desse tipo, a gente faz. Mas, às vezes, quando depende essa ajuda da gente abnegar de algo, renunciar de algo que a gente tem para fazer, de um tempo para a gente, de um compromisso, a gente não quer fazer. A gente passa indiferente e a gente ainda quer abafar, né? Isso é uma reflexão para a gente fazer, né? De que maneira hoje eu, de uma certa forma, faço isso, né? Então, Emmanuel, em Fonte Viva, ele traz uma reflexão, ele fala diretamente para nós, espíritas, nós, e já saímos dessa ignorância, digamos assim, né? Trazida pela doutrina espírita, a gente, o que a gente está fazendo com as flores que a gente recebe? Será que a gente está distribuindo? Será que a gente está repartindo também? Né? Porque Jesus, na hora que as pessoas repreendem os cegos para eles ficarem calados, não faz barulho, não perturba Jesus, Jesus pega aqueles mesmos que disseram isso e faz assim, vá e tragam ele até aqui. Precisava disso? Não. Jesus chamaria. Ele viria de todo jeito, né? Mas Jesus faz isso para que aqueles discípulos exercitem, lembrem da lição, porque a gente capta a lição quando a gente faz.
Não adianta assim, adianta muito pouco falar. A gente, para aprender, a gente tem que fazer, realmente, é muito mais fácil. Então, ele pede que vá lá e chame ele. Então, eles chegam lá e diz, Jesus te chama. Fazem o papel dele, realmente, né? O que será que não é o papel da gente, né? Quando alguém está caído, será que a gente vai lá e diz, ó, Jesus está te esperando, né? Te chama. E ali, naquele momento, a gente está representando Jesus. Quando a gente está trazendo o auxílio, a gente está representando o mestre, né? É isso que ele pediu a gente, para nós sermos as mãos dele, né? Então, olha só que bonito. De um salto, se levantou e foi ter com Jesus, né? Ou seja, a alegria que ele sentiu quando disse, o mestre está te chamando, vem que o mestre está te chamando. Olha só, esse cego, ele já sabia que Jesus ia curar, porque ele não tinha nem chegado em Jesus e ele se levantou alegre. Ele sentiu já uma energia, uma força, que abandonou a capa dele. A capa, quando eles usavam essa capa para mendigar, muitas vezes, quando eles saíam de um lugar para o outro, eles dobravam, né, para proteger o que já tinham arrecadado. Então, a capa era um mau cuidado com isso. Então, essa fé, de todo jeito, essa certeza de que, mesmo que não tenha conseguido o êxito na parte da gente, mas a gente saber que a parte de Jesus vai ser feita. E é assim, né? A gente sabe que Deus faz a parte dele, a gente é que não faz a gente. Então ele já saiu, ele saltou, porque ele já saiu confiante. Ele me chamou, ele vai me curar, né? Então ele disse, né? Eles dizem, ele te chama, disseram a ele, né? E aí a gente reflete, né? Quantas vezes Jesus nos chama? Será que é uma vez no ano, só no Natal? Que esse Natal especial está nos chamando a viver um Natal simples, né? Trancado em casa, com poucas pessoas, com aquelas pessoas que importam mesmo, né? Com menos abundância. Então, mas será que é só nesse momento que Jesus chama a gente? Que a gente sente esse chamado mais forte porque ele está mais próximo, realmente, né? Da crosta terrestre? Ou será que ele chama o tempo todo? Será que ele não chama em momentos simples, momentos que a gente talvez ache irrelevantes, pequenos, algo que a gente, não tenho tempo para tu agora, depois conversa, então me deixa em paz um pouquinho. Será que esse momento não é um chamado, né, de Jesus? Então, o chamado aqui, o convite, é para a gente estar de prontidão. Para a gente, a qualquer situação que nos requeira um auxílio, a gente está a postos. E aí a gente vai como pode, né? A gente vai tentando. Mas o importante é que a gente vai seguindo, né? E aí Emmanuel diz, raros procuram Cristo à luz da meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Então, o que ele quer dizer aqui? Raros são os que procuram Cristo à luz meridiana. Foi feito à luz do dia, né? A cura, o milagre, a manipulação dos fluidos para a gente que é espírita, né? Será que a gente procura Jesus quando a gente ainda está bem? Ou a gente espera a noite escura? Espera o entardecer? Como Públio, né? Públio Lentulus, quando foi pedir para curar a filha dele, Públio foi à noite, com vergonha de que alguém o visse com o Nazareno. E Jesus fala isso para ele. E Jesus explica que está ali, não pelo senador, mas por um coração valoroso, o coração da esposa de Lívia, né? E a menina que estava aguardando a cura. Então, aí a gente chega finalmente, o que queres que eu faça, que eu te faça? O que queres que eu faça? Jesus recorria muito a essa sentença e numa forma de usar o que Sócrates trazia, que era a maiêutica, né? Você perguntar, você não responder, você não dá para a pessoa, você dá a oportunidade da pessoa refletir, pensar.
para poder responder e se movimentar. Então, era uma estratégia, era uma maneira de Jesus, vou passar isso aqui, que era uma maneira de Jesus fazer com que a pessoa pensasse, refletisse e também tomasse uma decisão e fizesse algo sobre, né? E aí, sobre essa pergunta, o que queres que eu faça? Primeiro, essa pergunta identifica Jesus, leva a pessoa a identificar ele. Porque só Jesus fazia aqueles milagres. E aquilo ali, os feitos de Jesus, identificavam ele como o Messias, lá no Antigo Testamento. Então, era uma pergunta que identificava ele como Messias. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha aqui, tá vendo? Eu sou o Messias, né? Mas ele não se preocupava só com eu sou, né? Mas o como, por que isso acontece, como acontece, o que é preciso, né? O que ele queria era isso, era a lição, e não o fim, o milagre. Tantos que nós sabemos que vários, depois das curas, voltavam, ficavam doentes de novo, porque voltavam para aquela vida, né? Então, essa pergunta mostra como Jesus age, né? Como como é feito toda essa, até chegar o milagre. O que é preciso para acontecer o milagre? O milagre é uma consequência. É uma consequência de um caminho feito, né? Não é o fim. E aí a gente realmente fica intrigado, né? Ué, Deus, Jesus, me perguntando o que queres que eu faça, né? Aí o que é que vem? Uma coisa tão bonita, vem o livre-arbítrio, né? A elegância, o respeito. Jesus e Deus não interferem, mesmo que seja para fazer um milagre. Ele não impõe, ele não constrange, ele bate a nossa porta. E se a gente abrir, ele entra e faz um milagre, né? Então, a ideia é que nós sejamos assim também, não tentamos impor, né? Mas convidemos as pessoas através dos nossos próprios atos, através de nós mesmos, de nosso comportamento, né? E aí é quando ele diz, eu sou o bom pastor, mas não entro pela janela, entro pela porta. Ou seja, ele não obriga, ele não insiste, ele não constrange, né? Aí o convite fica aqui também da gente pensar nessa frase, que queres que eu faça, como uma oração. Porque a gente faz a oração muito o quê? Né? A gente sabe que na oração a gente louva, pede e agradece, né? Tá lá, como ensinou a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pede, às vezes a gente agradece, mas nem sempre a gente louva, né? E quando a gente diz, que queres que eu faça, a gente não tem esse hábito de perguntar, a gente só conversa na oração pedindo, ou até agradecendo. Mas e a pergunta? E a minha parte? Né? Então, a gente ainda ora só recebendo, sem dar, né? Então, fica aqui o convite para a gente fazer essa oração, né? Quando for dormir, ou em qualquer hora do dia, né? Que não tem hora para orar. Senhor, o que queres que eu faça? Nessa situação que está tão difícil agora, nesse problema que eu estou, nessa dificuldade, o que queres que eu faça? Aí Jesus pede que não divulgue o que foi feito. Por que ele pede isso, né? Aí tem algumas elucubrações. Uma é porque, por uma questão de proteção, né, por conta das perseguições, e outra também, ele pede, pode ser também que ele tenha pedido isso, porque ele estava justamente no início da concretização desses milagres, né? E que ele não estava querendo ser identificado com o milagreiro, não o milagreiro, mas aquele que ensina como não adoecer, aquele que ensina como sair da doença, né? O que aconteceu com os cegos? A gente não sabe. Na hora, eles seguiram Jesus. Tá? Até na própria parábola diz isso. E eles seguem Jesus, né? Emocionados. Mas a gente não tem informação da espiritualidade sobre esses, né? Esses dois cegos, né? E o que acontece com Bartimeu? Porque na obra de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus,
O cego Bartimeu é uma parábola e os dois cegos de Jericó é outra, como compreende Mateus também, né? E aí, também do cego Bartimeu, também não se sabe, né? E aí vem o nosso querido Paulo de Tarso, né? Que vocês estavam falando aí, a pergunta que Paulo de Tarso conseguiu realmente, de fato, virar. Ele ali em Damasco, ele já tinha todo o arcabouço, né? Ele já servia a Moisés com muita dureza, com muita disciplina. Faltava trazer o amor de Jesus para essa disciplina que ele tinha aprendido com Moisés, né? Deixa eu tirar isso aqui para de vocês. Pronto. Então, o que é que a gente vê em Paulo de Tarso? Ele chega ali, tem um simbolismo, gente. Damasco é a cidade dos jasmins. E existia um jasmim venenoso, existia o jasmim falso e o jasmim verdadeiro, né? Então, isso tem um significado de quando ele chega ali, ele realmente tomar uma decisão de que tipo de vida que ele vai escolher, né, para ele mesmo. E ele, numa atitude muito humilde e muito inteligente, ele faz uma coisa que a gente ainda não aprendeu, né? Quando ele se encontra ali com Jesus, o Saulo ainda, né, ainda Saulo, ele não fica se lamentando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu me arrependo. E ele não vai pensar no passado. Essa pergunta dele, Senhor, o que queres que eu faça? É uma pergunta para frente. Ele começa a olhar para o futuro. Ele cai, é humilde, reconhece, mas ele não perde tempo com lamentação. Olha que coisa interessante. Ele segue em frente, porque ele tem uma pressa enorme. A pressa de Paulo era de servir ao Cristo. Então, quando ele cai ali, ele fica com aquela cegueira, né? Não foi à toa que eu trouxe o cego, os dois cegos de Jericó, por conta dessa cegueira espiritual, né? Quando ele cai ali, e depois que Jesus manda ele seguir, né? E aí, Paulo, ele fica muito desnorteado. Aquilo ali era muito novo para ele, né? Apesar dele ter toda a Torá com ele, mas era uma maneira diferente. E ele não conhecia Jesus, ele não conviveu com Jesus, né? Ele teve aquele encontro ali e teve que seguir em frente. E aí ele tem uma ideia, o Saulo, né? Aí já Paulo, digamos assim. Paulo lembra de Gamaliel. Gamaliel tinha sido o mestre dele, o rabi dele. Quando ele se tornou o doutor da lei. Foi Gamaliel que preparou ele. Ele disse, eu vou procurar Gamaliel. Se eu não estou enganada, em Palmira, na cidade de Palmira. Foi lá, inclusive, que ele trabalhou como tecelão, né? E aí, quando ele chega na cidade, ele encontra Ezequias. Ezequias era o irmão de Gamaliel. E aí, o que é que tinha acontecido? Gamaliel já tinha tido contato com a Boa Nova, com o Evangelho do Cristo. E quando ele encontra o Ezequiel e a esposa, tratam ele muito bem, acolhem, né? Conhecia, até porque ele era um doutor da lei até então, né? E ele pergunta para o Gamaliel, então eles respondem com muita tristeza que Gamaliel estava numa decadência mental, que ele estava alheio ao mundo, que ele vivia embaixo de uma árvore, reflexionando, e que ele não largava um manuscrito e ficava o dia todo lendo aquele manuscrito. O que era isso? Era simplesmente o Evangelho de Mateus, que Simão Pedro tinha dado para ele. E ele, ávido, não parava de ler, né? Então, ele é bem criticado. E a família só não põe ele para fora de casa porque ele era o irmão mais velho. Não podia fazer isso, tinha esse respeito, né, naquela época. E fora isso, o Gamaliel, para o Sinédrio, ainda tinha uma importância, eles queriam manter essa aparência. Olha as capas, a capa que a gente usa, né? Que Gamaliel não estava mais usando, mas a família estava ainda por trás, né, se favorecendo dessa capa dele, do mestre, do rabi,
do doutor da lei, né, que tinha o maior prestígio no Sinédrio. Então, eles ficam com vergonha e preferem esconder Gamaliel nesse local mais afastado. E aí tem uma coisa muito interessante, uma frase que eles dizem, a Paulo, né, diz, a estrela se apagou. Agora são só delírios, antes era uma mente brilhosa. Olha como é relativo. Do que estava falando, então? Que estrela se apagou? Era o contrário. Nesse momento, Gamaliel resplandecia como estrela, né? E a mente dele, que se julgava brilhante, era a mente o quê? Da filosofia, das elucubrações, que são necessárias, mas sem o amor também não são válidas, né? Então, ele se apagou para o mundo, e o mundo apagou ele também, né? Porque escondeu ele. Olha aí as pessoas que querem te apagar, né? Que querem te deixar longe, já que você não está servindo, ou que você está fazendo barulho, está alertando, está com alguma dor, aquele sofrimento. Então, eles consideravam Gamaliel um louco pacífico, deixou ele lá, fazia questão, achava bom também que ele não quisesse ir no Sinédrio, com vergonha dele, né? E achando justamente o contrário, que a estrela tinha se apagado, né? E aí a gente lembra que é justamente o contrário, né? Que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então, essas glórias que a gente espera, que a gente está acostumado no mundo da gente, na realidade, são justamente elas, essas das aparências, que a gente precisa abafar, que a gente precisa transcender, né? Que a gente precisa realmente se livrar, que são os vícios que nos ligam à matéria, o poder, a vaidade, né? O orgulho. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente faz isso, o mundo nos sufoca. Os nossos parentes vão querer nos sufocar, né? Quantos de nós, quando começa a frequentar a doutrina espírita, começa a se comportar diferente, o que é que as pessoas dizem? Primeiro começam logo a cobrar, você não é espírita? Porque fez isso? Porque falou aquilo? Né? A crítica, né? E segundo, achar ruim porque você está indo para um caminho diferente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que está lá no Livro dos Espíritos, que existe sim uma espécie de inveja daqueles espíritos que ainda estão mais atrás, né? Porque o que é que ele quer? Ele quer trazer você, puxar para baixo, para ser igual a eles. Porque ser igual aos que estão mais à frente dá trabalho. Eles não querem fazer esse movimento. Então, para que fique equiparado, eles querem o quê? Trazer de cima para baixo, que é rebaixar a pessoa, né? É um movimento mais fácil. Então, a gente vai lembrar o seguinte, que essas glórias, esse brilho, né, realmente não é o que a gente deve esperar da vida aqui. A gente está no mundo de expiações e provas ainda, né? E as bem-aventuranças que o Cristo declamou ali no monte, elas são promessas futuras. As bem-aventuranças, elas estão no futuro. Ele não está prometendo para o momento agora, né? Então, são recompensas espirituais mais para frente, né? Então, aí, Paulo, ele vai viver realmente como Cristo quer, né? Ele tinha isso da disciplina, da obrigação, da obediência, né? Só faltava realmente a parte do amor, né? E ele começou realmente atendendo a demanda que se encontrava no dia a dia. Às vezes a gente quer ter uma meta muito grande, ou quer ter uma meta que seja rápida, mas Paulo logo aprende que ele vai começar pelo começo, com humildade. Vai trabalhar como tecelão, o trabalho físico, o trabalho manual, é uma espécie de libertação, porque quando a gente está focado ali, a gente está refletindo, né? Então, é uma parte do trabalho
que a gente ainda precisa, né? Desse esforço. E depois, Paulo vai atendendo conforme a demanda vai acontecendo para ele, né? E sempre uma coisa muito sábia dele foi o quê? Na indecisão, no medo, na dúvida, procurar o mestre dele, o Rabi, que foi Gamaliel, que era um homem mais sábio que ele. Então, olha a transformação que ele consegue fazer, porque ele não era humilde, ele era vaidoso, naquele momento. Aí a gente pensa assim, foi ali que ele era uma pessoa, virou outra. Era comum naquela época, né, mudar o nome, quando você fazia essa transformação, quando você aderia à crença, era normal. Mas a gente tem que observar o seguinte, Paulo foi uma construção. Ele cometeu muitos crimes, mas ele também tinha virtudes, ele conhecia muito bem a Torá e ele usou de excesso no cumprimento da Torá, até ele descobrir realmente, se deparar, né, com os crimes através de um casal que acolhe ele por um ano, quando ele vai trabalhar como tecelão também, fazendo uns tapetes, mas num local mais afastado, com esse casal cristão. Esse casal tinha sido vítima dele, o pai do casal tinha morrido, né, por conta de uma sentença, e quando ele se depara com aquilo, e ele é abrigado justamente por aquele casal, e tem medo de confessar aquilo para aquele casal, que ele era aquele Saulo que tinha feito aquilo, ele chora. Mas a coragem, como diz Aristóteles, né, a coragem é a maior de todas as qualidades, porque suporta todas as outras. Ele fala. Ele fala. E aí vem a surpresa, a beleza, né, desse casal que, naquele momento que ele fala, se abraça com ele, chora também, se abraça e agradece a Deus pela oportunidade do aprendizado, do perdão, da convivência com ele, de também testemunhar aquilo que estava acontecendo, aquela mudança, né? E esse casal é fiel a Paulo para sempre, né? Algumas vezes, inclusive o casal, ele toma como missão, esse casal, ir até Roma, eles vão até Roma e vão em outros lugares para contar da vida de Paulo, da transformação de Paulo e do cristianismo, né? Então, aí a gente vê do que é capaz o perdão, o que o perdão faz, né? O que não fez na vida desse casal e de Paulo nessa libertação. Libertou Paulo daquela escravidão, né? Do remorso, da vergonha, dos crimes dele, e também aquele casal que segue tendo uma missão que é a própria vida do algoz deles, que anteriormente foi algoz deles, né? Uma lição de ambos os lados, né? A gente vê aí. Bom, gente, nós estamos a 4 minutos, né? Então, eu queria deixar esse minutinho aí, me estendi um pouquinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, trazer alguma coisa, perguntar, se eu souber. Eu acho que o microfone, será que está fechado ou ninguém quer falar nada? Bem, Cris, ninguém parece que falou nada, né? Eu realmente, assim, logo que eu vi o tema, né? E o meu primeiro pensamento foi exatamente para Paulo. Eu acho que foi assim uma das coisas mais marcantes assim em termos do Evangelho para a gente, porque é justamente quando o encontro dele com o Cristo e dele reconhecer realmente o Cristo, né? Essa criatura que veio nos iluminar, né? E todos os dias é aquele tipo de coisa, é aquilo que a gente é quem tem que hoje fazer isso. O que queres que eu faça, né? Para te servir, para te louvar, para agradecer, mas, acima de tudo, para trabalhar com fé, né? com amor,
E respeitando sempre, respeitando o próximo, e sempre com muita gratidão, gratidão a Deus, a gratidão a Jesus por tudo que Ele nos dá a cada dia. Isso. Ok, obrigada, gente. Então, assim, que estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui, né? O Reinaldo está aí, Reinaldo Soares. Agradecer a todos pela, pela companhia, né? Agradecer pelo convite também, pela oportunidade do trabalho, né? Sempre é uma alegria e um prazer levar o Evangelho. Então, eu sempre me sinto muito honrada e muito privilegiada por poder conversar, né, com as pessoas, tudo que gira em torno do Cristo. Que vocês tenham um excelente Natal, um Natal diferente, espero que seja bem diferente mesmo, que seja um Natal bem simples, né, um Natal com outras coisas sendo chamando a atenção, em vez da árvore de Natal, mas a gente se olhar para a manjedoura, realmente, que está ali, né, onde está a luz. Então, tudo de bom para vocês, gratidão, a gente se encontra por aí. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Minha filha de 4 patas chegou. Tenho aqui também. Ela adora participar dos evangelhos comigo. O meu também aparece nas lives. O povo já conhece. Aí, nós agradecemos muito por ter aceito o nosso convite, né? Também desejamos a você um Natal de muito amor, de muita paz, que a gente possa realmente, neste Natal, lembrar do aniversariante, né? E de agradecer a ele por tudo que ele nos trouxe, por tudo que ele nos dá, né? E que possamos cantar parabéns para ele, e não para Noel, né? Certo? Então, mais uma vez, eu convido a todos para fechar os olhos e agradecer esses momentos de paz, agradecer a Jesus por toda a misericórdia, por tudo que Ele nos concede a cada dia. Que suas bênçãos de amor possa renovar no coração de cada ser humano as atitudes para o bem, para o amor, para a caridade, para a fraternidade. E por isso convido a todos para fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis cair nas grades da tentação da nossa própria inferioridade, mas livrai-nos, ó Pai, do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz do Rei. Acho que ela caiu, não foi, Vinícius? Ela caiu. Acho que a gatinha trelando. A todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Vinícius. Tchau.